Voltando aqui para mais uma aula de física, a gente vai falar sobre o MHS e o movimento circular uniforme, tá? Então vamos ler aqui bem devagar. O MHS e o movimento circular uniforme estão relacionados de modo que um pode ser estudado por meio do outro. Esse estudo possibilita-nos chegar às equações cinemáticas do MHS. Assim, seja o ponto P em movimento circular uniforme na circunferência de raio R. Os espaços S são medidos na própria circunferência, tá? E os espaços angulares, né, são os ângulos centrais que determinam os arcos S. O ponto descreve a circunferência com velocidade escalar v e velocidade angular ômega, né? A aceleração centrípeta, que é a ACP, é orientada para o centro. Se os ângulos ômega estão em radianos, tá? Temos espaço é igual a ômega vezes r, velocidade. Me desculpa, tá? Essa letra aqui é o φ, tá? Espaço é igual a φ vezes r, velocidade é ômega vezes r, aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado sobre raio, que é igual w ao quadrado vezes r, tá? Ou seja, vamos direto lá para o exercício, né? Função horária do MHS, tá? É o que interessa amanhã para a prova, né? O que interessa para você para fazer a prova. X é igual a vezes cosseno ômega t mais φ inicial, tá? A abscissa x define a posição do ponto Q e a chamada elongação. Tá? Isso aqui é só na base do exercício mesmo para poder entender. Então a gente tem essas fórmulas aqui, né? Ômega é igual a 2π sobre t, ou o t é igual a 2π sobre ômega. Função da velocidade escalar da MHS, tá? Então a velocidade é igual a menos WA vezes seno WT mais φ0. Função da aceleração escalar. A aceleração menos w ao quadrado, menos ômega ao quadrado, vezes a, vezes o cosseno de wt mais φ0. Tá? Essas fórmulas são explicadas através da trigonometria. A aceleração no MHS é proporcional à abscissa que define a posição e tem sinal contrário ao dessa abscissa. Então a gente agora vai... O período aqui continua a mesma fórmula, tá? Deixa eu ver aqui outra. Então a gente, para entender melhor esse exercício, essa matéria, né, a gente vai direto para o exercício para ver como que aplica, né, que é o que interessa no momento. Tá, um ponto material de massa 0,04, que está dando aqui, né, a massa 0,04 kg, oscila em torno da posição O de equilíbrio com MHS. A energia mecânica do sistema é 32 vezes 10 a menos 4 joules. Ele quer o período da oscilação, tá? Então, como é que a gente calcula o período dessa oscilação? Na letra A. T é igual a 2π m sobre k, né? Em raiz. Isso aqui não mudou até agora, certo? Então, o período é 2π. A massa ele deu ali em cima, que foi 0,04, né? 0,04. E o K que ele deu foi de quanto? Tá aqui, né? 0,16. Então eu vou colocar no lugar do K 0,16. Tá? Então o período é igual a 2π. Tá? Se é uma fração aqui, eu posso multiplicar em cima por 100, embaixo por 100, né? Multiplicando em cima por 100, embaixo por 100 vai ficar 4 sobre 16. Tá? Então, o período é igual a 2π que multiplica 1/4. Ou seja, o período é igual a 2π que multiplica 1 sobre 2. Então, o período é o que? Π segundos, né? Ou 3,14 segundos, tá? Se você quiser colocar aqui aproximadamente, né? 3,14 segundos, né? Na letra B, a pulsação
em radianos por segundo, tá? Então a pulsação, quando se fala em pulsação, é essa letrinha aqui, ó. W é igual a 2π sobre T. O problema é gravar essa fórmula aqui, né? A pulsação. W é igual a 2π dividido pelo período que é π também, né? Então, a pulsação é igual a 2 radianos por segundo. Letra C. A amplitude da oscilação, tá? Então, a amplitude depende da energia, tá? Energia mecânica vai ser o quê? K vezes A ao quadrado sobre 2, tá? A energia mecânica ele deu aqui em cima, que vale quanto, ó? 32 vezes 10 a menos 4, tá? Então vai ficar 32 vezes 10 a menos 4 é igual a K. Ele deu K também, não foi? O K, ele falou que é 0,16, né? 0,16 vezes A sobre 2. Ou seja, 32 vai virar 64, né? 64 vezes 10 a menos 4 é igual a 0,16 é como se fosse quem? 16 vezes 10 a menos 2 vezes A. Agora, para eu achar a amplitude, eu vou ficar com 64 vezes 10 a menos 4 dividido por quem? 16 vezes 10 a menos 2. Ou seja, a amplitude de 64 sobre 16 é 4, né? Menos 4 mais 2 a menos 2. 4, tá? 4 vezes 10 a menos 2. Ficou faltando aqui só colocar o A ao quadrado, né? Que eu estava esquecendo. A ao quadrado, A ao quadrado, A ao quadrado, A ao quadrado, né? Ou seja, o A 4 vezes 10 a menos 2 é 0,04, né? Então a raiz de 0,04 é 0,2, tá? Amplitude 0,2 metros. Na letra D, ele pede a função horária da posição, a da velocidade e a da aceleração, adotando-se o eixo OX orientado para a direita em instância inicial 0, quando o móvel está na posição extrema, tá indicada na figura. Tá? Então vamos lá. Vamos lá, então X vamos fazer primeiro da posição, tá? Vou deixar bem claro aqui, a posição. X é igual a A vezes cosseno de ômega t mais φ0, certo? Então a gente vai substituindo. X, o A ali que a gente achou não foi 0,2 aqui? 0,2 vezes o cosseno. O W, quanto que foi o W? 2, né? 2 radianos por segundo. 2, né? T. E o φ0 foi quem? A gente foi quem a gente achou o φ0 aqui. O φ0 no caso desse exercício aqui é o π, tá? Tá? Por que é o π? É porque ele fala que o t é igual a 0 para a posição extrema à esquerda, tá? Então por isso que o π vai ser 0. Então a gente agora, ele pediu ali da posição, a gente já fez, né? Agora da velocidade. Vamos lá então. Da velocidade. A fórmula da velocidade, velocidade é igual a menos ômega A vezes o seno ômega t mais φ0, né? Então ômega vai ser igual a 2, né?
Menos 2 vezes. O A vale quanto? 0,2. Seno. O W, ali em cima a gente viu que é 2, né? E o φ0 vai ser π também. Tá? Então a velocidade nesse caso aí, menos 2 vezes 0,2 é menos 0,4 vezes seno de 2t mais π. Agora o que está faltando da aceleração, né? Vamos lá escrever aqui, aceleração. A fórmula da aceleração vai ficar igual a quê? A aceleração é igual a menos w ao quadrado, ômega ao quadrado vezes a, vezes o cosseno de ômega t mais φ0, né? Então, alfa, que é a aceleração, é igual a menos w. W a gente viu ali que é 2, né? Menos 2. A aceleração é 0,2 vezes o cosseno. O W é o 2 de novo, né? E o φ0 é π. Então a aceleração vai ser o quê? Menos 0,4 vezes o cosseno de 2t mais π. Parece que é a fórmula da velocidade, né? Tá, mas aqui tem o quadrado, né? 4 vezes 0,2, 0,8. Tá, então a gente já descobriu os três aqui. Vamos fazer mais um exercício sobre isso, tá? Vamos fazer esse exercício aqui, tá? Um ponto material realiza MHS sobre um eixo AX, sendo sua função horária dada por x é igual a 0,2 vezes cosseno πt mais 3π sobre 2. Ele quer saber a amplitude, a pulsação, a fase inicial e o período do movimento, né? Então ali ele deu... Que tipo de função que ele deu ali? Tá? Da posição, não foi? Então como que é a forma da função da posição? X é igual a A vezes o cosseno de ômega t mais φ0, né? Ou seja, a amplitude. Então, esse 0,2 aqui é a amplitude, né? Então, a amplitude tem que comparar, tá? É 0,2 metros. A gente acabou de descobrir a amplitude. Aí agora ele quer saber o que? A pulsação. A pulsação em radianos por segundo. É o W, né? Então a gente olha para cá, o W está colado com T, né? Então é π radianos por segundo. Certo? Mas o que ele está pedindo? Então a gente já viu a amplitude, a pulsação, a fase inicial. Quem seria essa fase inicial? É esse cara que está aqui, ó. Então a fase inicial é o φ0, 3π sobre 2 radianos, né? A fase inicial. E depois ele quer saber do período do movimento. Então, período é igual a 2π m sobre k, né? M sobre k. E também eu tenho outra fórmula para o período, né? Então, período é igual a 2π sobre ômega, né? Então, período é igual a 2π sobre π. Então, o período é 2 segundos, né? Na letra B, ele quer saber a função da velocidade escalar. Então, a letra A já está feita aqui. A letra B, a função da velocidade escalar. Como que é a fórmula da velocidade? Né? A menos ômega A que multiplica o seno de Wt mais φ0. Então aqui, ó, só para a gente tirar a dúvida aqui em cima, tá? Tem a função da posição, velocidade e aceleração, né? Ó, posição e aceleração é cosseno, tá?
Agora aqui dentro, todas elas têm esse φ0 no final. φ0, φ0, φ0. Todas elas também têm um WT, 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 WT. Então WT mais φ0, você já está gravando, né? A posição e a aceleração é o cosseno, e a velocidade é o seno. Tá? Aí esse outro aqui, esse iniciozinho, todos eles têm o A, né? Tem o A, da aceleração tem o A. Da aceleração não, da amplitude, né? Aí o problema é quem vem atrás. Da posição é a amplitude, da velocidade é menos o ômega, e da aceleração menos o ômega ao quadrado. Tá? Tem que gravar de hoje para amanhã. Tá? Ou seja, então a velocidade vai ser igual a menos o π, né? A amplitude que a gente viu ali é 0,2, menos π vezes 0,2, vezes o seno. O W que a gente acabou de descobrir ali vale quanto? Π, né? E o φ0 é 3π sobre 2. Tá? Então, a velocidade está em quê? Em metros por segundo, tá? E o tempo está em segundos, tá? Vamos fazer mais um exercício sobre isso daí. Essa aqui agora, uma partícula realiza um movimento harmônico simples, tal que os módulos máximos de sua velocidade escalar e de sua aceleração escalar são respectivamente 3 metros por segundo e 6 metros por segundo ao quadrado. Determine a amplitude e a pulsação do movimento, tá? Então a gente tem que a fórmula da velocidade máxima é igual a ômega vezes A. Tá? Ou seja, a velocidade ele deu que é 3, né? 3,0 é igual a W vezes A. A gente não descobriu nada, certo? Agora a gente tem a aceleração máxima. A aceleração máxima é o que? W ao quadrado vezes A. Ou seja, a aceleração ele deu que é 6, né? É igual a W ao quadrado vezes A. Certo? Se você dividir a de baixo pela de cima, então eu vou colocar aqui, ó, W ao quadrado vezes A, que é igual a 6, né? Se eu dividir isso aqui por quem? W vezes A é igual a 3, né? Vou dividir W ao quadrado dividido por W. É quem? É o próprio W. A dividido por A é 1. 6 dividido por 3 é 2. Então achei que o W é 2. Na verdade que eu tenho que colocar 2 radianos por segundo, certo? 2 radianos por segundo. Aí ele quer a amplitude e a pulsação. A pulsação eu acabei de descobrir, né? Que é o W. A amplitude aqui é quem? É o A. Certo? Agora a gente quer saber da amplitude. Eu sei que a pulsação vezes a amplitude é igual a 3, que está dando ali, certo? Então, 2 vezes A é igual a 3. Então, a amplitude é igual a 3 sobre 2, que é 1,5 metros, tá? De amplitude. Tá? Então, eu creio que com esse exercício aqui, a gente já conseguiu fazer bastante coisa para amanhã. Também tem a associação de molas, tá?